Bem, começamos o programa hoje falando de neurologia, Dr. José Cláudio Rodrigues, do Hospital Porto Dias, especialista no assunto. Dr. José Cláudio, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, Mauro. Boa noite, obrigado pelo convite. Bem, a tecnologia chegou a Belém e coisas que antigamente a gente dizia tem que correr para o aeroporto, hoje nós podemos ficar por aqui mesmo. Com certeza. Isso é uma realidade? É sim, isso é uma realidade, a gente fica bem tranquilo porque hoje a gente tem aqui em Belém um arsenal de aparelhos que não perde para São Paulo, não perde para Rio, para os grandes centros. Então a gente já está montando, já se tem aqui, hoje já é realidade, de conseguir fazer tudo praticamente que a gente faz no resto do Brasil e no mundo, com profissionais, com tecnologia, que não se perde para nada no mundo. O Porto Dias montou uma equipe de alta performance em neurologia. São vários profissionais que cuidam especificamente desta área. Sim, no Porto Dias nós temos uma equipe de 10 profissionais de neurocirurgia, e mais 4 de neurologista, mas a neurocirurgia está preparando essa alta performance que você falou, que é para as patologias de alta complexidade serem resolvidas no menor tempo possível, que isso melhora, salva vidas, porque o tempo na neurocirurgia é muito importante. Então a gente precisa que o paciente chegue e seja atuado em tempo para que não perca a vida. E esses profissionais, junto com o aparelhamento tecnológico hoje, conseguem dar diagnósticos precisos e o tratamento que a gente consegue fazer rapidamente. Esse paciente já tem uma recepção diferenciada, ele já vai diretamente para uma área específica? Sim, a programação, por exemplo, nós temos patologias como vasculares, as patologias de aneurismas, o AVC, ele tem tempo limitado. Nós temos até no AVC até mais ou menos 4 a 6 horas, dependendo do tipo de AVC, para atuar. Isso a gente está montando que o paciente chegue, já seja identificado com o próprio clínico, que já está sendo treinado, já está treinado para isso, para direcionar, para fazer os exames. Ele é um fast track, como a gente fala, esse fast track ele já passa... Isso é 24 horas no hospital? O planejamento é que seja 24 horas isso daí. Porque a gente não tem hora realmente para um AVC. E para outras patologias também, tumorais, que o paciente tenha o menor tempo de internação possível, isso ajuda o sistema inteiro. Então o tempo é fundamental no caso do AVC para diminuir as sequelas? Sim. A gente, no caso dos aneurismas, que todo mundo conhece, a maior causa de morte é o sangramento, depois o ressangramento. Então isso até o 3º dia é a maior causa de ressangramento. Então a gente precisa atuar nisso rápido. Os AVCs, nós temos 4 horas, 6 horas, 4 a 6 horas para atuar, para evitar sequelas. Depois disso, nós já teríamos sequelas. Então essa com a tecnologia que está sendo montada, que é para justamente fazer isso. Doutor José Cláudio, por que cresceu tanto a demanda de AVC? Não se ouvia falar muito, era muito raro. As questões cardíacas eram muito maiores, tumorais e assim por diante. Hoje o AVC parece que tomou a liderança. Na realidade, assim, hoje é a maior causa de morte pelo DataSUS são as doenças cerebrovasculares. Como você falou, ela, na realidade, ultrapassou por alguns fatores. Por exemplo, a doença cardíaca só, ela teve um avanço, um tratamento, um interesse até governamental muito grande. Então, se morria muito do coração. Hoje, com a tecnologia, eles avançaram muito, eles diminuíram na realidade. Então, como eles eram a maior causa de morte, pelo tratamento que eles fizeram, mérito das sociedades cardiológicas, eles avançaram, diminuíram a causa. Então, nós, na neurologia, que tínhamos um patamar grande, continuamos, ficamos e ultrapassamos. Hoje é a maior causa. As doenças oncológicas também estão crescendo paralelamente por fatores ambientais, por fatores alimentares, todos esses fatores. E as doenças cerebrovasculares, que elas são da vascularização nossa, são as mesmas causas das doenças cardíacas. Alimentação, estresse, tudo isso. Fora o fator genético que ainda se mantém.
Isso... Ele é grande, o fator genético, na questão do AVC? Sim, nós temos causas genéticas, só que essas causas genéticas, a gente nasce com um predeterminismo nosso, só que hoje o nível de estresse, o nível de alimento, o nível de sedentarismo, né, aumentou muito. E inclusive até mesmo era uma coisa triste, a gente anda no Brasil, anda no mundo, você vê jovens hoje voltando a fumar. Nós tivemos uma geração nossa que nós paramos de fumar. E agora está ressurgindo. Isso. Então são coisas que a gente... E o tabagismo continua um fator muito forte. Sim, né? sim, para as doenças cerebrovasculares, demências, tudo isso. Doutor José Cláudio, nós estamos na TV aberta e a maioria já sabe alguns sintomas. Boca torta, dificuldade de falar. Existem algumas outras orientações para essa questão do AVC, que tem crescido tanto? Tem faixa etária mais incidente? Tem. Assim, existem causas genéticas. A causa genética pode ser em qualquer idade. Eu já operei criança de 10 anos com aneurismas, mas isso é uma patologia. Agora, quando a gente fala nos AVCs, nas isquemias, ela costuma ser a partir dos 45 em diante, né? Predominantemente depois dos 55 aos 70 anos, que é a grande maioria dos casos das isquemias. Só que hoje nós temos vistos muitos pacientes jovens, né, tendo, até por doenças cardiovasculares, doenças cardíacas também podem provocar. Então, o paciente que tem uma fibrilação, que tem alguma valvulopatia, ele pode soltar êmbolo. Doenças hematológicas, também doenças reumáticas, por incrível que pareça, tudo isso pode dar um AVC. E o sintoma são aqueles, às vezes, dor de cabeça, mas não é toda dor de cabeça, mas como você falou, paralisias, dormências no braço, dormências no dimídio, de um lado, de outro, boca torta, confusão mental súbita. O paciente está bem, a pessoa está bem, de repente começa a ficar confuso, não saber articular as palavras. Isso são sinais de pontos de urgência, né? Landmarks são pontos que você tem que ser urgenciado isso daí. Chegar no hospital, falar para poder passar. Chegar a falar, eu acho que eu estou tendo um AVC. Aí já entra na equipe de alta performance. Alta mais performance, ou menos isso. E o que é a sala híbrida dentro do Porto Dias? Na Porto Dias, nós montamos lá, a sala híbrida é uma sala, é um centro cirúrgico com aparelho de hemodinâmica, em que a gente pode fazer cirurgias híbridas, né? Tanto abertas quanto fechadas. Nós já fizemos isso daí, pacientes que entram com aneurismas complexos, em que a gente precisa uma equipe, nós temos as duas equipes, enquanto uma está abrindo o paciente, a outra está entrando com um catéter por via endovascular, a gente entra com um catéter, vai até o cérebro e você consegue, enquanto um está abrindo, o outro está fechando, ocluindo por dentro. É uma situação híbrida. Nós já fizemos algumas cirurgias aqui com sucesso, inclusive... O senhor teve um caso aí que o paciente estava tocando violão enquanto o senhor estava fazendo a cirurgia do cérebro dele? Foi a nossa primeira cirurgia com paciente acordado no norte e nordeste aqui. Era uma cirurgia de um tumor numa área eloquente, era em cima da área da fala e da área motora, em que o paciente precisava. E o paciente tocava violão e a gente fez a cirurgia com o paciente acordado. Isso é possível. A gente cede, o paciente não sente dor, ele não sente desconforto nenhum, exceto ansiedade, lógico, de estar sendo operado. E nem fica vendo também, né? Não, ele não vê, porque existe uma separação, coloca os campos e o paciente, a gente seda, ele acorda, depois que a gente já abriu o crânio, nós já estamos com o tumor totalmente exposto e a gente consegue fazer, nós demos violão para ele deitado, ele tocou o violão, enquanto a gente tocava na área motora, ele errava a nota. Então, a gente sabia que aquela área a gente não poderia tocar. Aí continuava a cirurgia, tocava, mas em alguma hora ele errava a fala. A gente sabia que ali a gente não poderia tocar. Então, você mapeia exatamente, precisamente o que pode e o que não pode ser tocado no cérebro. E sala inteligente? Essa sala inteligente é uma sala... O mundo hoje caminha para a inteligência artificial.
e nós não podemos ficar para trás. A medicina caminha junto com a inteligência artificial. Essa sala inteligente ela é dotada de vários aparelhos tecnológicos, como se fosse um GPS. A gente fala a neuronavegação. Nós temos aparelhos que nós colocamos, fixamos a cabeça do paciente e a gente faz uma ressonância, joga para o computador e a gente opera junto com o computador. Olhando, a gente tem imagens que você está operando aqui e vendo todo o computador lá, todo o tumor no computador. E você consegue operar, inclusive, alguns tumores malignos que a gente não consegue retirar todo. Nós ficamos online com a radioterapia, que está no outro bloco do hospital. A gente está operando para a cirurgia, o radioterapeuta vira e diz, não, tirem mais 10%, tirem mais 20%, ou está suficiente. Porque às vezes você vai progredindo e você pode causar dano no paciente, sem necessidade. E o radioterapeuta diz, pode deixar que aqui eu já resolvo. Então, a gente tem essa comunicação e essa inteligência artificial, que é pela neuronavegação, ela dá localizações precisas, profundas, sem dano nenhum para o paciente. Diminui tempo de internação, a vida do paciente melhora a qualidade. Esse câncer tem aumentado também, né? Muito. Infelizmente, nós temos, a gente vê muito a incidência de cânceres cerebrais primários, por vários fatores, mas nós também estamos na ponta, na tecnologia, né? Nós estamos trazendo todas essas técnicas novas para conseguir a radioterapia, a quimioterapia, que hoje a gente não trabalha sozinho. Esse time de alta performance... Inclui todas essas especialidades. Isso, porque... que atuam simultaneamente. Simultaneamente. O oncologista, né, o radioterapeuta, a gente conversa, inclusive na mesma internação. Né? O paciente interna, ele não é só de um, ele é de todos. Todos precisam estar conversando. Isso a gente faz os rounds, a gente faz as conversas entre a gente faz os tumor board, as discussões, porque isso só quem tem a ganhar isso é a população. Doutor José Cláudio, trombose. Trombose, a gente está nesse time de alta performance. Nós temos a neurologia clínica, que o paciente, a gente faz isso para as isquemias. O paciente teve uma isquemia, agora ele precisa, em 4, 5 horas, estar sendo tratado. Ele chega com a neurologia clínica, que faz a tomografia, faz a ressonância. Viu algum coágulo? Se o coágulo for pequeno, numa área distal, ele já injeta a medicação que é para dissolver o coágulo. Se o coágulo for grande, aí precisa da trombectomia mecânica, que vai para a sala híbrida. Na sala híbrida, a gente coloca um catéter, sobe com o catéter até o trombo e você tem um aparelhozinho, que é um retriever, que é para tirar, entra no coágulo e puxa o coágulo para permitir a volta. Suga. Tem vários devices, vários mecanismos de tirar esse coágulo. Ouvia-se falar muito em trombose com gestante, a questão do avião, ter que usar aquela meia. Isso. Mas parece que a coisa se espalhou, né? Todas essas causas, existem as causas, vamos dizer, de trombose, do entupimento, que pode ainda ser. O avião é uma delas, todo paciente paralisado, toda pessoa, às vezes o idoso, fica muito paralisado. Fica internado muito tempo no hospital e assim por diante. Precisa o quê? Fisioterapia para se mexer? Os pacientes que estão parados, ou imóveis, ou qualquer parente nosso que esteja, a gente tem as medicações, o Clexane, que é injeção, tem remédios orais que ajudam a dissolver, a fluidificar o sangue. Mas quando ocorre isso, pela trombose, você vai em um coágulo e pode subir para o pulmão, né? Pode subir também, dependendo da área, para o cérebro. E as outras causas, como eu disse, de hematológicas também tem aumentado muito. O senhor recomenda o uso da meia apropriada em voos longos?
Sim, voo longo, eu sempre brinco, eu vou dar uma dica que vai me prejudicar, porque eu sempre sento no corredor, porque eu sento no corredor, levanto, mexo a minha perna, mas mesmo quem senta, em voos longos você tem que fazer isso. De quantas horas? Se possível, a cada hora você está levantando para movimentar, né? Porque você pode fazer uma trombose de membro inferior realmente e causar um problema sério. Então não é nem um exagero usar a meia? Não, deve ser usado em voos longos e pacientes acamados, pacientes pós-operatórios, principalmente pacientes obesos, cirurgias, existem, os pacientes obesos têm uma predisposição maior, então usar. Ou nós temos também aparelhos que ficam movimentando. Hoje nos hospitais existem alguns aparelhos que movimentam para voltar à circulação. Doutor José Cláudio, muito obrigado por essa consulta pública, por todas essas informações, essas novidades, e saber que Belém está aparelhada, né? Sim. Quer dizer, já não temos mais o problema de correr para o aeroporto. Não, eu que agradeço, porque assim, isso é uma utilidade pública realmente. O que você está fazendo é que as pessoas saibam e que corram, porque nós temos tecnologia, só que nós temos pouco tempo. Infelizmente, o que é mais triste para a gente é a gente ver o paciente chegar depois dessa janela, porque depois de uma janela a gente já não pode fazer nada, só fazer fisioterapia. Muito obrigado. Tá, obrigado. Logo depois do intervalo, o doutor Aloysio da Fonseca vem falar sobre urologia. Eu volto já.